Olá, amigos de Carta Capital. Eu sou Fabiola Mendonça, repórter da revista Carta Capital no Nordeste, e hoje recebo para uma entrevista a economista Tereza Campelo. Ela que ajudou a implantar o maior programa social dos governos do PT, o Bolsa Família, e criou o CadÚnico, que concentra em um só lugar todas as informações socioeconômicas dos beneficiários dos programas sociais. Tereza levou toda essa experiência para o BNDES, uma instituição financeira que, para além do perfil econômico, passou a ter um braço voltado para o social. Ela é diretora socioambiental do banco e coordena o projeto BNDES Periferias, lançado há pouco mais de um ano, e vai nos ajudar a entender como se dá a atuação social do banco. Tereza, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar conversar conosco. Obrigado, querida, e obrigado aqui a Carta Capital por esse espaço tão importante e estratégico que a gente conversa com um público diferenciado, com capacidade crítica e que vai certamente nos ajudar aí a estar fazendo essa escuta, melhorando, aperfeiçoando nossas ações e ajudando também a difundir parte do que nós estamos fazendo, que é tão bacana. Lembrando da nossa querida professora Conceição também, que ontem faria aí 95 anos, ela sempre acabava falando BNDE, né? Porque o BNDES não tinha, era só o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ganhou essa perna, né, do social já faz tempo, na década de 80, mas a agenda social, ela acaba nunca sendo identificada com a agenda do banco, né? Quando as pessoas pensam no BNDES, pensam nesse banco voltado para a agenda hard econômica, né? Para um banco que financia inovação, que financia indústria, responsável por um conjunto. É difícil você pensar em alguma frente que o Brasil tenha se destacado nesses 72 anos de história do BNDES que a gente não tivesse à frente, né? Na área toda de aviação, de combustíveis renováveis, de papel e celulose, coisa que quando o BNDES entrou, ninguém dizia nada, achava que era uma furada, e hoje o Brasil é referência mundial. Mas vem ao longo do tempo ganhando, né? Eu acho que o S, hoje a gente até poderia dizer que ele é um S não só do social, mas do sustentável, né? Porque tem crescido a agenda de ambiental nessa agenda. O nosso presidente Mercadante sempre fala que o BNDES é digital, inovador, inclusivo, que pega essa agenda do social, né? E verde, né? Então, assim, o que seria a cara desse BNDES nesse período da administração, passado aí esse período trágico que o banco foi feito um esforço enorme, né? No final, no governo Temer e no governo Bolsonaro, de tirar a capacidade do BNDES de atuar como agente e promotor de desenvolvimento, capacidade de pensar, né, e de agir como ele vinha agindo ao longo da história, né? E se dependesse deles, acho que até tinham fechado o banco. Mas estamos aqui, resistimos aqui bravamente e agora estamos ganhando. O que eu acho que é a principal diferença não agora tem o social. Sempre o banco vem atuando com a agenda social. Lembra-se de alguns programas importantes que a gente teve à frente, né? Eu nem era diretora, mas, por exemplo, o programa de cisternas, que eu era ministra e coordenei, o BNDES foi nosso parceiro. Então, o banco vinha tendo uma atuação, mas nunca tinha tido uma atuação estruturante, né? Organizada e estratégica, voltada principalmente para essa agenda urbana. Nós nos organizamos para passar a atuar de forma mais estratégica e organizada, como o que a gente chama de BNDES Periferias, que é voltado, a maior parte da população no Brasil é urbana, né? E a maior parte da população que precisa de suporte e apoio e que está num processo que crescentemente vem sendo reconhecido, né? Que as favelas, né, tem o poder das favelas, não só de consumo, de capacidade, de criatividade, né? E o que o BNDES podia fazer para estar atuando nessas frentes também. Então, muito aí estimulados por essa nova cara do banco, pelo Mercadante, que vem, né, sempre nos desafiando a estar avançando, a gente lançou em março do ano passado o BNDES Periferias. Era justamente isso que eu ia perguntar. É o carro-chefe dessa diretoria socioambiental. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse projeto BNDES Periferias, quais são os programas que estão dentro dele e como funcionam. É difícil falar do carro-chefe, porque assim, está nessa mesma diretoria toda a área social do banco,
a área ambiental, que envolve do Fundo Amazônia, né, até um conjunto de ações envolvendo florestas, toda a área de setor público, né? Então, o financiamento ao setor público, estados e municípios também está na minha diretoria, né? Então, é área socioambiental e de gestão pública, né? Então, financiamento para os estados, né? O grosso está comigo. Eu estou também liderando essas agendas envolvendo a COP, depois se você também quiser falar um pouquinho sobre isso, ou marcamos uma próxima vinda, porque tem assunto demais aqui e uma alegria, como eu disse, falar com vocês aí, um público tão, uma audiência tão diferenciada. Então, o BNDES Periferias, como eu estava começando a comentar, a gente lançou em março do ano passado, com duas ações, duas frentes de atuação estratégica, são chamadas que a gente abre, né, convidando, né, disponibilizando esses recursos. Num primeiro momento foram 50 milhões do banco e ele alavancava outros 50 milhões de parceiros, né? Então, entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, com vivência, experiência e atuação em territórios periféricos, podiam se qualificar para receber esses recursos em duas frentes. Uma para o que a gente chamava de polos de desenvolvimento, né? Que são, esse recurso ele poderia ser usado, né, por essas entidades para construção, né, de equipamentos em periferias, né, ou reforma, ou adaptação, ampliação. Então, você tem em muitos espaços nas periferias a necessidade de ter espaços para fortalecimento do empreendedorismo, capacitação, qualificação, ter equipamentos de informática, ter centros aí de TI que pudessem servir a comunidade, mesmo espaços de organização para gestão, para qualificação desses públicos, né? E uma outra frente era para o empreendedorismo, que aí pode ser casado com esse polo ou não. Tem lugar que não precisava de um lugar, precisa, na verdade, era recurso para fortalecer o empreendedorismo, ou fazer microcrédito, ou fazer gestão, ou fortalecer, né, com capacitação institucional, essas várias frentes de empreendedorismo que nós temos nesses territórios, nesses ambientes de favela. Então, quando a gente lançou o BNDES Periferias, tinha essas duas frentes de atuação. Nós já estamos no terceiro ciclo, ou seja, a gente lançou lá em março 50 milhões voltados para o BNDES Periferias, Polos e Empreendedorismo. Fizemos o segundo, né, em outubro, já estamos no terceiro ciclo, ou seja, está dando super certo. O interessante é que a gente está lançando essas chamadas e, ao mesmo tempo, fazendo oficinas. Por quê? Porque não é fácil apresentar um projeto para o BNDES, né? Não é fácil, em geral, apresentar para o setor público, para nós, então, tem dificuldades extras, né? Porque tem um conjunto de normas que a gente tem que seguir, seja porque é setor público, seja porque é instituição financeira, e nós queremos muito que esses projetos vinguem, né? E sejam projetos sustentáveis, eficientes, efetivos e deem resultado. Então, nós estamos fazendo oficina, abre a chamada e começa a fazer a sua oficina de qualificação para melhorar esses projetos, responder dúvidas, aprendendo, porque o banco também nunca tinha trabalhado com uma frente dessa, tinha muito a aprender, né? Então, a gente veio aprendendo e aperfeiçoando os projetos. No segundo ciclo, já aperfeiçoamos várias das normas, e agora estamos já no terceiro ciclo, cada um deles com 50 milhões, então foram 150 milhões só nessas duas frentes, polos, né? E o empreendedorismo. E eu acho que uma das coisas que foi mais elogiada aqui, fazendo não só um autoelogio, mas escutando o que as comunidades comentavam, é que a gente estava aberto, né, Fabiola, para... As realidades são muito diferentes. Imagina, o que precisa aqui numa periferia do Rio de Janeiro é diferente do que é necessário em Belém, é diferente do que você precisa no Ceará, em Pernambuco, e numa cidade média, né, em Campinas. E cada realidade, cada situação é diferenciada. Então, a gente resolveu não estabelecer um modelo quadrado. Para fazer um polo, por exemplo. Se a gente dissesse o polo tem que ter tal arquitetura, e tem que ter tal desenho, e tem que ter tal fachada, provavelmente ele não caberia em periferia nenhuma, ou caberia numa ou noutra. Tem lugar que o terreno
é pequeno e precisa ali ser vertical. Tem lugar que não tem terreno, mas eles já têm um galpão que eles poderiam reformar. Tem lugar que o terreno é inclinado. Tem lugar que você vai fazer 3 lugares diferentes em terrenos diferentes. Então você pode reformar, você pode construir, pode ampliar, pode equipar. Por quê? Porque as realidades são diferentes, né? Tem lugar que o empreendedor precisa de uma agenda de microcrédito, tem lugar que não, que ele já tem acesso, como tem no Nordeste, que a agenda de microcrédito é muito desenvolvida, mas ele precisa, na verdade, de todo um fortalecimento institucional. Então, o que cada lugar vai precisar, qual é a necessidade, qual é a demanda, qual é a realidade desse lugar, é diferente. Então, nós resolvemos não fechar e enquadrar o BNDES Periferias. E isso foi muito bem recebido, muito aceito, né? E nós temos recebido propostas assim com um nível de criatividade comovente, né? Muito bacana, muito bacana. Vocês vão ter oportunidade de ver quando essas agendas estiverem de pé. E o que a gente observou ao longo desses ciclos? Que o Norte e Nordeste tem uma dificuldade institucional muito maior do que o Sul e o Sudeste, que já tem comunidades muito, não só com institucionalidade muito madura, como já muito consolidadas. Então, você tinha no Norte e Nordeste instituições, organizações da sociedade civil com muita penetração no território, com muito reconhecimento, com muita qualidade, mas que não estavam maduras do ponto de vista da gestão. Não tinha uma contabilidade com um conjunto de características que permitisse que ela melhorasse sua atuação, não tinha técnicos que pudessem fazer um projeto bem feito, né? Então, tinha problemas diferenciados, algumas, inclusive, nem eram institucionalizadas, ou seja, não tinha CNPJ, né? Então, nós resolvemos abrir um edital específico para o Norte e Nordeste para fortalecimento institucional das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos do Norte e Nordeste, para que nas próximas chamadas que a gente vier a fazer, nós pretendemos continuar fazendo, elas possam entrar com muito mais qualidade, né, concorrendo aí e se qualificando para ser selecionada. Então, aqui nós estamos selecionando um gestor parceiro para o Nordeste e um para o Norte, que vai ajudar esse conjunto de entidades, né, de organizações da sociedade civil, com gestão, com qualificação, com treinamento, com fortalecimento institucional. E, ao final desse processo, vai ter um capital semente, se for uma instituição pequena, R$100 mil, se for uma instituição de médio porte, R$300 mil, para que ele possa dar esse salto. Às vezes você precisa melhorar tua rede de informática, né? Aí cada uma vai poder utilizar naquilo que for adequado para poder ganhar, dar esse salto, né, gerencial para poder se qualificar. O que a gente percebeu foi isso. Tem também o Periferias Verde, não é, Tereza? Exatamente. E essa super novidade que nós estamos muito animados, o Periferias Verdes, ele também surgiu dessa escuta e de perceber como a gente tem tido, por um lado, né, muita novidade, muita inovação nesses ambientes periféricos envolvendo a agenda ambiental, e, por outro lado, são esses territórios os que mais têm sofrido as consequências das mudanças climáticas, do aquecimento, dos alagamentos, das inundações, dos deslizamentos e assim por diante. Então, o que a gente podia fazer para ajudar que esses territórios também se fortalecessem nesse sentido? Então, nós abrimos nesse terceiro ciclo, mais essa frente, com outros 50 milhões voltados para o que a gente chama de periferias verdes, né? BNDES Periferias Verdes. Ele tem 3 áreas de atuação. A primeira delas é essa que eu comentei, né, de resiliência climática, que envolve aí tanto se antecipar a esses eventos climáticos, como tentar gerenciar a agenda de mudanças climáticas, né, no território e organizar a comunidade para se preparar para esse processo. Uma outra frente é a de economia circular. Tudo isso dentro do Periferias Verdes. Essa parte de economia circular vai envolver, né, tanto reaproveitamento de resíduos orgânicos, urbanos, moda circular, reciclagem de material de construção, que é uma outra frente que a gente viu que tem crescido muito no Brasil,
né? Então, você construir casas e tudo mais, reciclando esses materiais, e a ideia é fazer isso tudo qualificando a mão de obra para que eles possam continuar fazendo em outros territórios, né? Então, ao mesmo tempo, tem um lado ambiental muito forte, mas vai também gerar emprego e renda para essas comunidades, né? Tereza, pelo que eu entendi, o BNDES Periferias ele financia entidades, né, que atuam nas periferias em várias frentes, né, como a senhora explicou. Mas só para ficar mais claro para quem está nos assistindo, queria saber um pouco como esses projetos chegam na ponta, né? Como o morador da periferia vai ser beneficiado na prática. Quem é apto para acessar os recursos do BNDES Periferias? Entidades, organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Uma empresa não pode, que aí é pré-requisito. Se for lucrativo, já não ganha, tem que ter, obviamente, tem que estar regular, funcionar, né? Mostrar capacidade. Porque, assim, os recursos é no mínimo 5 milhões, tá, Fabiola? Então, assim, uma entidade que nunca mexeu com recursos dessa monta, a vida toda trabalhou com 10 mil reais por ano. Não pode, obviamente, mesmo sendo uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, não vai poder se qualificar para receber 5 milhões. Por quê? Porque não comprovaria para a gente, nos critérios do banco, que tem capacidade de mobilizar esses recursos, né? De gerenciar esses recursos, não estaria apta para gerenciar. Então, são entidades sem fins lucrativos que comprovem capacidade, né, tanto de atuar nessa área, né, na área que ela se propõe, como de gerenciar esses recursos. Terceiro, ela tem que ter presença no território, certo? Então não pode ser uma entidade que não tem nada a ver com aquele território, tive uma ideia, vou lá brotar numa área e tentar implementar uma coisa sem vínculo nenhum com a comunidade. Agora, esse proponente ele pode se associar, né? Eles podem montar consórcios, isso tem acontecido muito. Então você pega uma entidade que tem presença no território, uma união de moradores que tem história, que atua e que já está, que tem vínculo com o território já há muito tempo, tem algumas que são entidades aí com dezenas de anos, né? Que se associa a uma outra entidade também sem fim lucrativo, que tem experiência em atuar com empreendedorismo, elas fazem um consórcio e apresentam um projeto, né? Por exemplo, de empreendedorismo. Então, a gente tem recebido a maior parte dos projetos, ou uma parte importante deles, com consórcios, com articulação, pegam 3 diferentes atores que se consorciam, um deles tem que ser o proponente principal, que tem que mostrar toda essa capacidade financeira. Agora, ganha mais ponto, quanto mais presença no território tiver, quanto mais experiência de atuação no território tiver. Então, assim, a gente vai qualificando o processo e vai ganhando pontuação e selecionando os melhores projetos. E como esses projetos chegam para o cidadão comum, o que não faz parte da entidade? Você tem uma periferia, uma favela, por exemplo, e tem uma entidade nessa favela que atua com eles. Se ela construir um polo que vai oferecer microcrédito e curso de qualificação para empreendedores, aquela comunidade vai ser beneficiada. Se ela vai qualificar cooperativas de mulheres costureiras ou cooperativas de mulheres para várias áreas, né? Então, as cooperativas que atuam no território ou aquelas que venham a se formar vão estar sendo beneficiadas. Ou, no caso de hortas, por exemplo, e dessa frente que também cabe dentro do BNDES Periferias Verdes, que pode ser agricultura urbana e periurbana, né? Tem muitos lugares no Brasil que a favela nem tem lugar para plantar nada. E tem muitas que tem. E que tem já feito hortas, que tem financiado, que fazem cursos de qualificação, que tem hortas de fitoterápicos, por exemplo, né? Plantação de fitoterápico, de flores ornamentais, e que vende, que gera emprego e renda. E isso tudo tem que ser com a população local. Então, depende de qual é o projeto. Ganha pontuação quanto mais o projeto, quanto mais população naquele território for beneficiada. Então, esse também é um dos critérios, certo? Cursos de economia criativa que envolvam jovens, que envolvam DJs, que envolvam não sei o que, que estejam sendo oferecidos nesses espaços. Quem que vai ser beneficiado? A população daquele território. Então, as ideias que têm chegado são muitas,
Quem é o beneficiário na ponta? Tem que ser a população naquele território, né? Quem pleiteia os recursos? Uma organização da sociedade civil que tenha presença no território e que tenha capacidade de estar ofertando nessas diferentes ações. Aí, como eu disse, nós resolvemos que a gente não deveria ditar daqui de cima dos técnicos brancos e não periféricos se o curso é de informática. Vamos fazer curso de informática. Tem lugar que não é curso de informática que o povo está precisando. Não, tem que ser de informática porque não é, sei lá, é mais importante, né? Ter, por exemplo, organizar as cooperativas. Tem lugar que, não, vamos fazer, né? Então, não achamos que o mais adequado era que as comunidades mesmo definissem, e obviamente que se isso vem com um histórico de demanda da própria comunidade, isso também ganha espaço. Nós temos muita gente nos territórios, e eu acho que a pandemia provou isso, né, Fabiola? Que eu acho que meio que todo mundo achava que a pandemia ia mostrar a solidariedade dos ricos, não mostrou. Lamento, infelizmente, né? Quem garantiu que a população sobrevivesse nos territórios foi a própria periferia. Então, o que a gente teve de criação de cozinha solidária, fortalecimento dessas cozinhas comunitárias, espaço onde as pessoas se organizaram, e a maior parte desses territórios saiu muito fortalecido, né? Porque foram a própria população local que se organizou para salvar o povo, né? Eu acho que a gente abriu aí uma tampa, né? E muita coisa está surgindo bacana nova. Tereza, para fechar esse tema, né, desse projeto tão amplo e tão importante, não sei se vocês têm uma estimativa de quantas pessoas serão atendidas, né, com o projeto, e se tem um prazo, enfim, quando teremos algum retorno prático, quando é que o projeto vai apresentar um resultado mais concreto? Se a gente tivesse feito um projeto quadrado, eu poderia te dar essa resposta agora. Como nós estamos com um projeto de qualidade, que é diferenciado, eu acho que é muito antecipado, né? Eu posso te dizer, depois que a gente publicar os resultados e assinar os contratos, desses 12 selecionados, quanto, né? Mas, assim, os projetos, eu acho que eles já estão dando fruto. Por exemplo, a gente, na oficina de terça-feira, muita gente veio conversar comigo que, assim, para poder entrar e apresentar os projetos do BNDES, eles acabaram aprendendo e estão apresentando para outros, e apresentando projetos em outras frentes que eles nunca imaginaram que poderiam fazer, né? Então, o próprio exercício, né, das nossas oficinas tem qualificado esse público numa qualidade diferenciada. Você percebe que isso aí, você está falando de quantas pessoas? Das 100 pessoas que estão na associação comunitária, né? Qual é a qualidade do que eles vão poder fazer? Em tendo se capacitado, em tendo organizado suas contabilidades, em tendo aprendido a apresentar projeto, a fazer projeto, parará, vai beneficiar essa comunidade. Então, quem é beneficiado direto ou indireto? Então, eu acho que a gente está num caminho que é um caminho aberto o suficiente para eu não poder te dar essa resposta, mas eu acho que a gente vai ter resultados muito efetivos, viu? E estamos, assim, no meio do processo, né? Selecionando. Então, talvez da próxima vez que você me convidar, eu possa falar desses 12 selecionados aí. Até o resultado é público, quem quiser conhecer pode olhar lá, quem foi selecionado nessa primeira etapa e que está em fase de contratação. Eles tiveram muita dificuldade, entrando num aspecto que eu acho que eu não comentei. Esse primeiro pacote teve muita, né, nesse primeiro ciclo, o pessoal teve muita dificuldade e não fechou ainda os contratos. Por quê? Porque eles tinham que apresentar 50% de recursos, né? Então, por exemplo, o projeto era de 6 milhões. Então, o BNDES podia entrar com 3 milhões e eles tinham que conseguir outros 3 milhões de outras instituições, por exemplo, empresas, fundações de empresas, que é muito comum estar atuando com filantropia, né, empresas públicas ou privadas. E esse foi uma das grandes dificuldades que essas organizações tiveram para conseguir
volumes dessa monta, né? De acima de 2,5 milhões para casar com o recurso do BNDES. Então, nós ouvimos ao longo desse 1 ano de experiência um conjunto de queixas, reclamações, críticas, de que era isso praticamente inviabilizava que as entidades da sociedade civil periférica pudessem estar concorrendo a esses recursos, né? Ou concorreram, apresentaram projetos ótimos e não estão conseguindo encontrar o parceiro, né? O que a gente achava na época? Nós estamos fazendo todo o trabalho, né, Fabíola? Olha só, o BNDES está fazendo o edital, está fazendo a seleção, está escolhendo os melhores projetos, então a gente praticamente entrega um projeto pronto e fala, parceiro, né? Olha aqui, estamos um selo BNDES de qualidade nesse projeto. Então, você ganhou aí, em vez de você quer fazer sua agenda social, né? A maior parte das empresas tem o que eles chamam de ESG, né? Ou ASG, o Ambiental, Social e Governança, e fazem filantropia. Só que eles têm todo um trabalho e eles não são experientes nisso. Bom, o BNDES está botando o seu selo, esse projeto é bom. Casa o dinheiro com a gente. Isso não está acontecendo, né? Na monta que a gente esperava que tivesse. Vários projetos receberam, bem bacanas, mas a gente percebeu que isso ia ficar cada vez mais difícil. Então, nós mudamos a regra e agora é 90% o recurso que nós estamos casando, até o limite de 5 milhões, e 10% tem que ser buscados aí com parceiros, né, com que possam estar aportando esse recurso. Tereza, a gente vai precisar de uma outra entrevista, né, para você explicar para a gente toda a atuação do BNDES na área ambiental, mas eu não posso terminar a entrevista sem falar da COP30, né? A gente sabe que o BNDES tem grandes obras, né, estruturantes lá para a realização da conferência, mas eu queria saber, em linhas gerais, do ponto de vista ambiental, como é que está sendo a atuação do BNDES na COP30. Nós estamos, Fabíola, com um desafio enorme no Brasil, né? Essa COP, tenho certeza que eu vou poder voltar aqui o ano que vem e a gente falar, pô, Teresa, é verdade mesmo. A gente está apostando que nós vamos fazer a COP das COPs, a melhor COP da história, certo? Ao contrário do que a imprensa, que fica né? Bom, mas afora o e a crítica, que sempre é bem-vinda e necessária, né? Tem um conjunto de coisas acontecendo que são completamente diferenciadas e inovadoras. Vou pegar 2 aspectos aqui que sempre são questionados em outras COPs que a gente teve a oportunidade de participar e que todo mundo me relata, né? Em várias situações, o pessoal faz aquela maquiagem básica para receber os visitantes na COP. A maquiagem básica varia, desde melhorar ali a circulação, onde passa a procissão, digamos assim, né? Onde que os turistas vão passar? Então, melhora ali, pinta meio fio, melhora a pavimentação, bota a sinalização, faz um negócio bacana e o resto da cidade continua exatamente como é quando não tapam, né? A cidade feia, digamos assim, né? Então, isso sempre é uma crítica muito forte nesses grandes eventos internacionais, ou quer fazer essa maquiagem da cidade, ou fazer obras que só servem para a COP. Nós estamos fazendo exatamente o oposto. O Brasil vai ser um exemplo, né, das obras. O BNDES está ofertando, né, para o governo, em parceria, construindo junto com o governo do estado, financiamento para obras que montam 1,5 bilhão, ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Mais de 900 milhões desses são para canalização, reurbanização e drenagem urbana de canais na região periférica de Belém, que não vai passar nenhum turista. Nós estamos refazendo 12 canais, com toda a parte de reconstruindo os canais, fazendo não só limpeza, como toda a parte de urbanização, fazendo as vias em torno dos canais, fazendo ciclovia, fazendo parque, urbanização, construindo em vários desses lugares formas para que a chuva possa ser bem recebida pelo solo, né? E, portanto, reduza aí toda essa parte, que é o que a gente chama de adaptação a mudanças climáticas, né? Uma coisa é você ficar tentando resolver problema depois que ele aconteceu. Outra coisa é
eu já sei que vai piorar. Essas regiões já são regiões de inundação recorrente, né? Já são regiões de alagamento recorrente. Então, e vai piorar, gente, né? As mudanças climáticas vão piorar essa situação. Então, são obras que Belém espera desde a década de 90. São obras necessárias há muito tempo e que estão sendo feitas e que ninguém comenta. Por quê? Porque não é para COP. Como não é para COP? Não é para COP mesmo não, gente. É para Belém. Nós queremos que Belém, né, nós não queremos maquiar Belém. Nós não queremos passar um pá de cal, certo? Não, nós queremos reestruturar a cidade e a COP está sendo uma oportunidade para acelerar esses processos. E algumas obras, né, que até servirão à COP também, que são, por exemplo, pegar 2 exemplos, 2 terminais hidroviários que nós estamos construindo. Um regional e o outro internacional. Esse regional, para quem não conhece Belém, Belém é uma cidade onde o grosso da ligação dela com os territórios do estado do Pará e de estados próximos, né, é feita via rios. Né? Então, entre as ilhas, né, a Ilha do Marajó, que é de frente a Belém, as pessoas chegam de barco e chegavam numa rodoviária, né, que é a hidroviária, o terminal hidroviário, inadequado, que não dava conta da demanda, que não era digno da população, uma cidade linda, uma cidade histórica, que precisava de um terminal novo há muito tempo nós estamos fazendo. Vai ser ótimo para os turistas que vão ficar nas várias ilhas, que vão visitar Belém durante a COP, vai. E depois que acabar a COP, vai ser melhor ainda para a cidade, que vai receber um novo terminal hidroviário intermunicipal, né? E que serve também para a própria cidade, né? Os estudantes da Universidade Federal do Pará que vão utilizar e assim por diante. E um terminal internacional que está sendo construído, que vai permitir que Belém receba um turismo internacional que ele não era apto a receber. As pessoas, quando queriam ir para Belém, vinham da onde? Iam para São Paulo, para o Rio, e depois iam de avião. Vão poder chegar direto, vai receber cruzeiros e assim por diante. Então, isso vai dar uma nova cara para Belém. Que bom que é para a COP também. Mas quando você fala ambiental, nada mais adequado à agenda ambiental do que adaptar Belém nesses territórios periféricos, que tem uma população enorme, que precisava de esgoto, né, que vivia no esgoto a céu aberto, que precisava de todo um tratamento para receber essa coleta de chuvas, para evitar a inundação, muitos, inclusive, sem água, que vão passar a ter água. Então, assim, eu acho que tem uma agenda da COP, que é a agenda silenciosa, né, que não está sendo valorizada. Então, queria te agradecer aqui, Fabiola, essa oportunidade de contar um pouquinho disso, né? E as obras estão dentro do cronograma, a todo vapor. Aí tem gente que fala assim, tem canal que não vai ficar pronto para a COP. Gente, o canal é para a cidade, não é para a COP, até porque ninguém vai nadar no canal, entendeu? Não tem turista no canal. Então, assim, tem coisa muito bacana acontecendo e a gente pretende contribuir com essa entrega, que é uma entrega estruturante para a cidade, e Belém não vai ser a mesma no pós-COP, né? É um legado do governo do presidente Lula. Maravilha, Tereza. Eu agradeço muito, né, a gentileza de você conversar com a gente, né, e vamos marcar outras entrevistas para detalhar mais esse braço socioambiental do BNDES. Muito obrigada. Estou à disposição, obrigada a vocês, e aí contem sempre comigo.